Bom, então, gente, para fechar o conteúdo do primeiro bimestre, vamos relembrar, no caso de vocês, né, que no sétimo ano do ano que vem, que vai ser o pessoal do sexto, aí eles vão ver isso aqui pela primeira vez. Vamos estudar as relações ecológicas, que são as relações entre os seres vivos. Então, olha só, na natureza existem vários tipos de relações entre os seres vivos, além da relação de caçar ou capturar alimento e de ser caçado ou servir de alimento, de caça e caçador, né? E elas são divididas em intraespecíficas e interespecíficas. Vamos ver o que é cada uma delas. Intraespecíficas ocorrem entre seres da mesma espécie, ou seja, nós, seres humanos, professor e aluno, é uma relação, é um tipo de relação. Interespecífica ocorre entre seres de diferentes espécies, por exemplo, os nossos pets, animais de estimação, né? Então, seres humanos com gatos ou cachorros, ou qualquer outro tipo de pet, né? E aí também, dentro da relação intra ou interespecífica, existem as relações harmônicas ou desarmônicas. Harmônicas são aquelas que fazem bem ou para os envolvidos ou que não fazem mal, né? Que não causam nenhum dano, nenhum prejuízo. Desarmônicas são relações que causam prejuízos a ambos os envolvidos ou pelo menos para algum dos envolvidos. Então vamos começar estudando as relações intraespecíficas harmônicas. São aquelas em que as espécies envolvidas são beneficiadas. Vamos conhecer as principais. Primeira, sociedade é um tipo de relação harmônica intraespecífica. Envolve seres da mesma espécie e há divisão de tarefas entre os envolvidos. Só há benefício para os envolvidos, tá? Ou seja, só quem trabalha recebe o benefício. Exemplos. Olha só, formigas. Formigas vivem em sociedade. Existe a formiga rainha, né, que coordena o formigueiro, e existem as formigas trabalhadoras, as formigas que fazem a segurança, as formigas que captam alimento. Um outro exemplo são as abelhas, que também tem a abelha rainha. E o outro exemplo são os cupins, as térmitas, né, que também vivem em sociedade, têm divisão de trabalho. Um outro exemplo ainda somos nós, seres humanos, que temos divisão de trabalho. Né? Então, temos, por exemplo, os professores, as merendeiras, os motoristas, os médicos, os advogados. Isso é uma divisão de trabalho. Vocês também farão parte do corpo laboroso, ou seja, do pessoal que trabalha, né? Então vocês já também fazem parte da sociedade. Bom, uma outra relação intraespecífica harmônica é a colônia. Envolve seres da mesma espécie, porém não há divisão de tarefas entre os envolvidos. Só há benefício para os envolvidos. Exemplos, olha só, bactérias, algas, esponjas marinhas, que são animais, corais, que também são animais. Né? Então, isso aqui são todos que vivem em colônia, ou seja, eles vivem juntos. É, aqui, por exemplo, existem bactérias. Bactérias, elas vivem milhares juntas. Algas, né, vivem em algumas dezenas ou centenas de espécies juntas, assim, da mesma espécie, né? Esponjas, olha só, cada um disso aqui é um animal, tá? Isso aqui, por incrível que pareça, é um animal, tá? Corais também, aqui a gente tem tanto animais, tanto seres vivos animais quanto seres vivos vegetais, mas que vivem em colônia. Mas não há divisão de trabalho, entende? Cada um se vira por si, só aqui sozinho. Né? Por exemplo, cada uma dessas bactérias aqui, elas têm que se proteger, conseguir seu alimento, se reproduzir, elas têm que se virar sozinhas. Assim também como as algas, as esponjas, os corais. Diferentemente, por exemplo, de quem vive em sociedade. Né? Aqui, por exemplo, ó, essa abelha aqui, ela tem uma função na sociedade. A função dela provavelmente é coletar
néctar, né, de flores e trazer para a colmeia e aí produzir um mel, que vai ser alimento dela e de todas as outras. Então ela tem uma função definida. Aí tem as abelhas que fazem a segurança da colmeia, tem as que constroem a colmeia e aí sim vai. Isso as formigas também fazem, os cupins também fazem. E nós também, seres humanos, fazemos. Já na colônia não há essa divisão de trabalho, cada um se vira por si. Relação intraespecífica desarmônica são aquelas relações em que pelo menos uma das espécies envolvidas é de alguma forma prejudicada. E ó, é intraespecífica, né? Envolve seres da mesma espécie. Então tem a competição, envolve seres da mesma espécie disputando alimentos ou território. Só há benefício para um dos envolvidos. Então, por exemplo, olha só, num pack de lobos, eu lembro o nome em inglês, mas não lembro o nome em português. Numa alcateia de lobos, né? Eles vivem ali juntos e tal, mas de vez em quando vai haver uma briga, uma discussão entre eles para por causa do alimento ou por causa da reprodução. Normalmente é por causa de alimento ou reprodução, tá? Elefantes também. Nós, seres humanos, também, né? O ser humano adora fazer guerra. Então, é guerra por causa de petróleo, por causa de território. Então, é uma competição. Mas tem as competições saudáveis também, que são as competições esportivas, né? São alguns exemplos aí. Um outro tipo de relação intraespecífica desarmônica, o canibalismo. Envolve seres de uma espécie, da mesma espécie, né? Que se alimentam de indivíduos da mesma espécie. Só há benefício para um dos envolvidos, né? Então, louva-a-Deus. Louva-a-Deus adora se alimentar de um outro louva-a-Deus. Nós, seres humanos, algumas etnias também se alimentam, mas aí são rituais religiosos. Então, isso é o canibalismo. Relações agora interespecíficas, né, que envolvem seres de duas espécies diferentes. Harmônicas. Tem a primeira aí, é o mutualismo. Envolve seres de espécies diferentes que vivem juntas de forma obrigatória. Há benefício mútuo para os envolvidos, ou seja, benefício para quem está envolvido ali tem benefício. Né? Então, um exemplo são os líquens. Essas estruturas maravilhosas que a gente encontra em qualquer lugar. São associações entre algas e fungos. A alga realiza a fotossíntese e fornece oxigênio e alimento para o fungo. O fungo fornece à alga sais minerais e água para que ela realize a fotossíntese. Então, essas estruturas que a gente encontra em rochas, né? Essas manchas aqui, ó, em rochas, em galhos de árvore, tá? Olha só, isso aqui são líquens, são associações mutualísticas, né, que realizam mutualismo entre algas e fungos, ok? Um outro tipo de relação harmônica interespecífica, a protocooperação, envolve seres de espécies diferentes que não vivem juntas de forma obrigatória. Há benefício mútuo para os envolvidos. Ó, só lembrando, no mutualismo, né, são seres de espécies diferentes que vivem juntas de forma obrigatória. Então, se eu separo aqui, ó, não dá para fazer isso, mas se eu separo a alga do fungo, essa estrutura aqui conhecida como líquen não sobrevive, tá? Digo que não dá para fazer isso porque as algas aqui são microscópicas, né? E são milhares de algas aqui, ou fungos também. Mas então, o mutualismo vivem juntas de forma obrigatória. Se eu separo uma da outra, as duas morrem. A protocooperação, seres de espécies diferentes que não vivem juntas de forma obrigatória, né? Elas podem, tipo, não é obrigatório que elas vivam juntas. Exemplos: a relação entre o caranguejo e o ermitão, que é bem fácil encontrar aqui no nosso litoral. Esses ermitões aqui que vivem dentro de conchas vazias de caramujos, né? A gente é uma relação dentro de outra relação, mas a relação que eu quero falar é da protocooperação. É a relação entre o caranguejo ermitão e as anêmonas, tá? As anêmonas que vivem sobre as conchas.
Eu nunca consegui encontrar um ermitão com anêmona. Esse é um animal aqui bem difícil de encontrar, é um animal marinho. O que ocorre nessa relação aqui, ó? As anêmonas servem de camuflagem, aumentando a capacidade predatória do desagitado ermitão e recebem em troca os restos dos alimentos do ermitão. Por que é uma relação harmônica intraespecífica e que elas não precisam viver juntas de forma obrigatória? Como eu falei para vocês, esse animal aqui, o ermitão, que vive dentro de uma concha de um outro animal, então é uma outra relação ecológica que não vem ao caso aqui agora. É fácil de encontrar no nosso litoral. Eu sempre quando eu vou na praia eu encontro esse animal aqui, adoro colocar ele na mão e ficar mexendo nele e tal. Só que eu nunca encontrei o ermitão com a anêmona, ou seja, a anêmona é um outro animal. Ó. Então nessa imagem aqui a gente tem o ermitão, tá? Que aqui tá como paguro, que é um outro nome que dão para ele. Ele vive dentro da concha de um outro animal que já morreu, né? Uma concha que é um animal que não existe mais. E aqui é a anêmona, né? É um outro animal. Então, tem dois seres vivos aqui, que é o ermitão e o anêmona, e uma estrutura aqui que é de um ser vivo que já morreu, que é a concha. O que acontece? O ermitão, quando ele não está realizando a protocooperação, ele, né, tipo, tá ali, né, procurando seu alimento no fundo do mar. Mas quando ele tem a anêmona, então alguns peixes se alimentam ali da anêmona e tal, só que a anêmona ela tem um veneno também, que se o peixe chegar aqui morre. E aí por que a anêmona é interessante ver aqui? Porque a anêmona é um animal que não se locomove, ele vive fixo nas rochas ou em estruturas. Essa relação aqui, ela é legal para os dois, porque a anêmona, ela está vivendo sobre o ermitão, ela fornece uma proteção também para o ermitão, e o ermitão, quando se alimenta, ele acaba, no processo de rasgar por essas garrinhas aqui que ele tem, né? Ele acaba rasgando uns pedaços ali de alimento sobrando e a anêmona consegue se alimentar. Então essa é uma relação, aqui ó, por exemplo, essa é uma relação harmônica que precisa viver junto de forma obrigatória, que é os líquens, e a protocooperação é uma relação entre duas espécies diferentes que não precisa viver juntas de forma obrigatória, mas que ambas têm benefícios mútuos para os envolvidos, né? Ou seja, se o ermitão ficar sem a anêmona, nenhum vai morrer. A anêmona vai continuar sobrevivendo e o ermitão também vai continuar sobrevivendo. Uma outra relação ó, de protocooperação é essa aqui, ave-palito, que é uma pequena ave que estabelece uma relação de protocooperação com os crocodilos. A ave-palito retira os restos de alimento e sanguessuga existente entre os dentes do crocodilo, que desta forma fica livre deste incômodo e nunca tenta predar esta ave. Assim, a ave consegue arranjar alimento de uma forma segura. Então, o crocodilo ele abre a bocona dele aqui, e aí essa ave aqui ela é considerada a ave dentista, tá? Porque ela vem e começa a limpar aqui entre os meios dos dentes aqui do crocodilo. E aí, tipo, é bom pro crocodilo, que o crocodilo fica limpo, com a boca limpa, e a ave se alimenta. Uma outra relação interespecífica harmônica, o comensalismo. Envolve seres de espécies diferentes que não vivem juntos de forma obrigatória. Há benefício apenas para uma das espécies, mas a outra espécie não é prejudicada. É o exemplo, olha só, do peixe rêmora, que são esses peixes menores aqui que estão vivendo ao longo do tubarão. Ele prende-se aos tubarões e aproveita os restos de alimentos do tubarão, no caso, para os quais não há nenhum prejuízo. Então, o tubarão, né, ele é o maior predador do mar. E aí o que acontece? Quando ele se alimenta de um peixe, né, sempre acaba sobrando algum alimento aqui. E aí esses peixes aqui, rêmora, acabam se alimentando dos restos de alimento do tubarão. É uma relação que não causa prejuízo para o tubarão, porque esses peixes aqui eles não estão furando a pele do tubarão. Eles têm ali uma estrutura, deixa eu ver se tem aqui. Não, não tem. Eles têm uma estrutura tipo de que gruda ali só, assim, mas não causa nenhuma dor pro tubarão. Talvez seja chato, né? Não sei. Imagina ter um monte de peixe grudado ali na sua pele.
mas que não causa dano, não machuca o tubarão. Uma outra relação harmônica interespecífica é o inclinismo. Aí ocorre entre plantas, né, ó, entre orquídeas e bromélias, que se apoiam, pode ser de orquídea ou bromélia, elas vivem em outras plantas. A intenção delas é obter luz para realizar fotossíntese e um ambiente seguro também. As árvores não são beneficiadas nem prejudicadas, não há parasitismo. Então, olha só, algumas bromélias aqui, né? Ó, bromélias, orquídeas aqui, então elas vivem sobre as árvores, mas essas plantas, elas não são parasitas, ó, elas não há parasitismo. Uma planta parasita é uma planta que rouba a seiva da árvore. Tá? Então ela consegue furar aqui o tronco da árvore, a casca da árvore e roubar a seiva da árvore. Ela pode chegar até a matar a árvore. Essa é uma planta parasita, tá? Existem ervas parasitas. Não é o caso das bromélias e orquídeas. Então, o nome dessa relação é inquilinismo, ou seja, a bromélia e a orquídea é um inquilino, ou seja, alguém que mora de aluguel aqui, mas que não causa prejuízo. Bom, relação interespecífica desarmônica, o predatismo, é uma das mais comuns que tem na natureza. Nós, seres humanos, somos predadores, né? Nós nos alimentamos de bois, de porcos, de frango, então nós predamos esses animais. Ó, ocorre entre seres de espécies diferentes. Uma espécie, que é o predador, que pode ser a gente, ser humano, usa outra espécie, que é a presa, que daí tipo pode ser um frango, um porquinho, uma vaquinha, como fonte de alimento, provocando a sua morte, né? A gente tem que matar o boi para fazer o churrasco. É o tipo predominante de relação na cadeia alimentar, é a que mais existe, né? Então, um exemplo, olha só, na natureza mesmo, aqui uma onça se alimentando de um gnu, acho que é gnu, não tenho certeza. Então, isso aqui é uma predação, tá? Mas isso aqui poderia ser um ser humano matando uma vaca, um boi, para se alimentar. Uma outra relação desarmônica, ó, parasitismo. Parasitismo pode ser igual aquilo que eu acabei de falar aqui, de plantas parasitas que roubam a seiva da árvore, né? Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é, olha só, ocorre o parasitismo, ocorre entre seres de espécies diferentes. Uma espécie que é a parasita explora a outra que é o hospedeiro, enquanto essa permanece viva. Aí, se for o caso de animais, né, pode ser planta também, olha só. As lesões causadas pelo parasita, no entanto, podem levar ao hospedeiro à morte, causando não a morte do parasita. Então, imagine uma planta que tem tem o cipó parasita, né? Ele começa a roubar a seiva da árvore. Ele vai matar a árvore, mas isso vai levar muitos anos. Mas no caso de animais, olha só, vermes que vivem no intestino humano. Então isso aqui é um verme no intestino humano, né, que está roubando está se alimentando ali do sangue do nosso corpo. É, esse verme aqui, se a gente não matar ele, não tratar ele com medicamento, ele vai acabar causando a morte da pessoa que tem esse verme. E aí, se a pessoa morre, o verme também, consequentemente, vai acabar morrendo. Bom, então essas são as principais relações ecológicas que vocês têm na apostila de vocês. E é um conteúdo legal, bacana de se estudar e também vocês já viram isso no sexto ano, né? Assim a gente termina o primeiro bimestre e vamos em seguida começar o segundo, beleza? Um abraço, se cuidem.